Pô, a questão hoje é a seguinte, rapaziada. Como destruíram a maior seleção do mundo? Sim, o Brasa, pentacampeão do mundo, que hoje só passa vergonha, seja em eliminatórias, Copa América, Copa do Mundo. Eu, particularmente, nunca vi a seleção brasileira chegar numa final de Copa do Mundo, uma semifinal. Não, uma semifinal eu vi em 2014. Era melhor não ter visto, né? O vídeo é aqui do canal FutDocs e o link oficial do vídeo tá aqui na descrição. Bora lá! Você consegue imaginar o Rei Pelé apontando o dedo para a cara de um torcedor e dando uma lição de moral? Não, eu só consigo imaginar o Pelé pegando a Xuxa no auge, ganhando 3 Copas do Mundo e metendo 1000 gols. Esse é o Pelé que eu conheço. E quanto ao Cafu, você consegue imaginar? Lúcio? Dunga? Pois é. O Dunga eu imagino, o Dunga era da briga, pô, pelo que falam. Mas para o capitão Danilo, abaixar a cabeça e ir para o vestiário depois de um jogo ridículo pela seleção não era uma opção. E aqui a gente já vê o contraste de gerações, né? Você imagina Pelé, Dunga, Cafu. Hoje em dia o Danilo, ele vai lá, né, aponta o dedo na cara da rapaziada. A situação tá feia. Você deve estar se perguntando, tá, mas foi isso que destruiu a seleção brasileira? E para realmente responder isso, temos que voltar um pouco no tempo. A história das vitórias do Brasil nas Copas do Mundo começa em 1958, na Suécia. Naquela época, o futebol brasileiro ainda não tinha mostrado ao mundo seu verdadeiro potencial. Mas tudo mudou com a chegada de um menino negro do interior de Minas Gerais chamado Pelé. Cara, é muito louco, né, a gente saber, um moleque de 17 anos fez gol em final de Copa do Mundo, ganhou uma Copa do Mundo, 17! Eu não sei se o Mbappé tinha 17 em 2018, na Copa de 2018. Tinha? Deixa aqui nos comentários, eu não lembro, rapaziada. Com apenas 17 anos, Pelé iluminou os campos suecos com a sua habilidade e técnica. Ao lado de craques como Garrincha, Didi e Vavá, o Brasil encantou o mundo com seu estilo de jogo ofensivo e criativo. A final contra a Suécia foi um espetáculo, com Pelé marcando 2 gols na vitória por 5-2. Mano, olha isso, cara. O cara com 17 anos metendo 2 na final. Foi início de uma era de ouro para o futebol brasileiro, uma época em que a seleção brasileira começou a se tornar sinônimo de excelência e beleza no futebol. A campanha vitoriosa continuou em 1962, no Chile. Mesmo sem Pelé, que se lesionou no início do torneio, a seleção brasileira mostrou sua profundidade e talento. Garrincha, o anjo das pernas tortas, assumiu o protagonismo, levando o Brasil a mais uma conquista. A final contra a Tchecoslováquia foi mais uma exibição de futebol árabe. E o que era da hora, né, mano? O uniforme clássico, né? Manga longa, uniforme do goleiro, pra gente ver como era diferente também, né, rapaziada? Era muito diferente, as chuteiras, tudo preto, ó. Por isso que falam, né, jogador clássico não usa a chuteira colorida, tá ligado? Com o Brasil vencendo por 3-1. A dupla de 1958 e 1962 colocou o Brasil como uma verdadeira potência no futebol mundial. Um time que não apenas vencia, mas encantava e inspirava todos que assistiam. Muito foda. Se 1958 e 1962 estabeleceram o Brasil como uma potência, 1970 cimentou seu lugar na história como a maior seleção de todos os tempos. No México, sob o comando de Zagallo, a seleção brasileira apresentou um futebol que beirava a perfeição, com um verdadeiro esquadrão composto por Pelé, Tostão, Rivelino, Jairzinho e Carlos Alberto. O time era um cara, só máquina. E hoje é o que? Bruno Guimarães, Paquetá, Savinho, Gabriel Jesus, Richarlison. Ai, Dorival Júnior no comando da seleção. A gente vai longe. Show de habilidade e tática. Cada jogo era uma exibição de técnica e de paixão. A final contra a Itália, vencida por 4-1, foi a coroação de uma campanha impecável. O gol de Carlos Alberto, após uma jogada coletiva brilhante iniciada pelo Clodoaldo, é até hoje considerado o gol mais lindo da história das Copas do Mundo. Não, e pra gente ver, né, de 4 Copas, a gente papou 3, mano. Que loucura, né? 5, 8, 62 e 70. Loucura demais, velho. É inimaginável a gente pensar que isso daí pode acontecer. Uma seleção chegar em 3 finais seguidas, assim, muito próximo. Apesar que a França agora, né, chegou em 2018, 2022. Se chegar agora em 2026, pode ser uma parada meio que assim também. O esquadrão de 70 não apenas venceu, mas redefiniu o que significava jogar futebol. Após 24 anos sem conquistas, a seleção voltou ao topo do mundo em 1994, nos Estados Unidos.
O time comandado por Carlos Alberto Parreira era uma mistura de talento ofensivo e solidez defensiva. Não, e vale destacar a qualidade do vídeo aqui, o Futidocs tá de parabéns, mano. Ele conseguiu trazer todas as qualidades da imagem, né? Deixar muito foda, muito bom o vídeo, velho. Romário e Bebeto formaram uma das duplas de ataque mais letais da história, enquanto Dunga, o volante que mais acertou passes na história das Copas do Mundo, e Mauro Silva garantiam a segurança do meio-campo. A campanha no solo americano foi marcada por jogos duros e emocionantes. A final contra a Itália foi um teste de nervos, decidido nos pênaltis após um empate sem gols. Quando Roberto Baggio errou a cobrança decisiva, a alegria e a euforia tomaram conta do Brasil. O tetra era finalmente nosso depois de 24 anos, e uma nova geração de torcedores pôde finalmente celebrar o retorno da seleção brasileira ao topo. A Copa do Mundo de 2002, realizada na Coreia do Sul e no Japão, trouxe de volta o esplendor perdido em 1998 e a alegria do futebol brasileiro. Sob a batuta de Felipão, o Brasil apresentou um time repleto de talentos e com uma vontade inabalável. Cara, essa seleção aqui também era muito pica, né, mano? Tá aqui, Ronaldinho ainda não era muito brabo, ele foi ficar um pouquinho mais pra frente lá no Barcelona. Mas só da gente ter, mano, Roberto Carlos, Ronaldo, Cafu, Ronaldinho, Lúcio, Edmilson, caraca, mano, Rivaldo, é muito forte a seleção de 2002, velho. De vencer. Ronaldo, que tinha sofrido uma lesão grave que quase acabou com a sua carreira, fez um retorno triunfal liderando o Brasil. Ao lado dele, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho criaram jogadas mágicas e decisivas. A final contra a Alemanha foi um espetáculo à parte, com Ronaldo marcando 2 gols na vitória por 2-0. O Brasil se tornou a primeira seleção do mundo e da história a conquistar 5 Copas do Mundo. E a imagem de Ronaldo erguendo a taça com seu sorriso largo ficou eternizada nos corações de todos os amantes de futebol. Ainda tinha um Kakázinho aqui, ó, na reserva. Até hoje, né, rapaziada? Só a única seleção pentacampeã do mundo. Mas foi aqui que tudo começou a ir por água abaixo. A Copa do Mundo de 2006 na Alemanha deveria ter sido mais um capítulo glorioso na rica história da seleção brasileira. Afinal, o Brasil chegava como atual campeão, ostentando uma equipe repleta de estrelas de renome mundial. Eu acho que, cara, essa de nome aqui de 2006 é a mais braba que tem, se liga só. Ronaldinho, Kaká, Ronaldo Fenômeno, Adriano e Roberto Carlos formavam uma equipe que, no papel, era... Cara, era só estrela, mano. Olha isso, tinha o Zé Roberto, muito craque aqui também. O Emerson, o Lúcio e Juan na zaga. Tinha o Dida, que devia estar voando na época de Milan. O Kaká, que daqui 2 anos, né, em 2007... Não, no ano seguinte, ele ia ser melhor do mundo, 2007. Que loucura, mano. Era um time muito forte, mano. Ronaldo e Adriano na frente, os dois muito fortes, tecnicamente, também fisicamente. Loucura, cara. Esse time aqui não ter ganho uma Copa do Mundo ou não ter chego numa final, cara... Teve que acontecer muita coisa errada. Era praticamente invencível. A expectativa era alta. Os torcedores acreditavam que o Hexa estava ao nosso alcance. Mas o que se desenrolou foi uma série de eventos que levariam a uma das mais dolorosas decepções na história recente do futebol brasileiro. Desde o início da Copa, alguma coisa parecia errada. Apesar de vencer a fase de grupos com relativa tranquilidade, o Brasil não apresentava o futebol dominante que todos esperavam. O time parecia lento, desorganizado e, acima de tudo, complacente. As vitórias contra a Croácia, Austrália e Japão mascararam problemas profundos que se manifestariam de maneira devastadora nas fases eliminatórias. Nas oitavas de final, o Brasil enfrentou o Gana. Apesar da vitória por 3-0, as falhas defensivas e a falta de coesão do time começaram a ficar evidentes. Era como se a magia do futebol brasileiro estivesse desaparecendo, substituída por um jogo previsível e totalmente sem brilho. A atuação de Ronaldinho, eleito o melhor jogador do mundo no ano anterior, foi especialmente decepcionante. Isso daqui é uma coisa que a gente tem que destacar, né, rapaziada? A gente tem todo aquele brilho do Ronaldinho da época do Barcelona, mas é uma coisa que acontece muito hoje com o Vini Júnior, né? A gente vê que na época o pessoal criticava muito as atuações do R10 com a camisa da seleção brasileira, que ele era um jogador pelo clube e que não era o mesmo jogador pela seleção, o que hoje a gente faz muito com o Vini Júnior. Ele é um jogador no Real Madrid e quando assume a amarelinha aqui, a camisa da seleção, ele não consegue representar da mesma forma. Era muito o que acontecia também com o Ronaldinho. O gênio que encantou o mundo no Barcelona parecia uma sombra de si mesmo, incapaz de criar jogadas decisivas.
E então vieram as quartas de final contra a França, um déjà-vu amargo da final de 98. Zinedine Zidane, na sua última Copa, comandou o meio-campo francês com maestria, enquanto a seleção brasileira parecia perdida em campo. O gol de Thierry Henry, após uma cobrança de falta perfeita de Zidane, foi o golpe de misericórdia. O Brasil, com todas as suas estrelas, foi eliminado de forma melancólica e também merecida. A apatia do time em campo refletiu uma falta de preparação e um sentimento gigantesco que já estava tudo ganho. Caraca, aqui a gente virou o pato da França mesmo, né? 98 o Zidane acabou com nós, 2006 também. A única recordação que eu tenho dessa Copa do Mundo é justamente esse jogo. Eu lembro mais ou menos assim, bem vagamente, assim, que eu tava correndo na sala brincando. E aí eu lembro, mano, dessa eliminação, de olhar pra TV e ver alguma coisa desse jogo. Não lembro muita coisa, mas eu lembro o que tava acontecendo. O que se viu após essa eliminação foi um país em choque. Como uma equipe tão talentosa poderia ser eliminada tão facilmente? A resposta estava nas falhas estruturais e na gestão da seleção. A preparação física foi questionável, e o técnico Carlos Alberto Parreira foi criticado por suas escolhas táticas e pela incapacidade de motivar um elenco de estrelas. O elenco foi acusado de estar mais preocupado com os contratos publicitários e festas do que com a própria busca pelo Hexa. A Copa de 2006 marcou o início de uma série de desilusões para os torcedores brasileiros. E é aquilo, rapaziada, eu não acompanhava o futebol na época, né? Eu era muito pequeno ainda. Mas o Parreira, será que ele era a melhor opção para ser técnico do Brasil? Eu não acompanhei a carreira do Parreira como técnico. Eu sei que ele ganhou títulos aí, Fluminense ou no Flamengo, no Corinthians também ele ganhou títulos. Mas ele era o técnico para comandar uma seleção como essa em 2006? Eu não sei, né? Foi o começo de uma era onde o Brasil, apesar do seu talento inegável, falhou em entregar os resultados esperados em grandes torneios. A partir daquele momento, o brilho e a invencibilidade da seleção começaram a se desvanecer, deixando um legado de questionamentos e a necessidade de uma profunda reflexão sobre o futuro do futebol brasileiro. E ainda tava o Zagallo aqui na comissão técnica, né? O Zagallo que teve presente em vários e vários títulos da seleção. Se a eliminação de 2006 foi uma decepção, os anos de 2010 e 2014 trouxeram verdadeiros vexames que deixaram cicatrizes profundas no coração de todos os torcedores brasileiros. Em 2010, na Copa do Mundo da África do Sul, a seleção brasileira entrou no torneio com grandes esperanças de redenção. Comandado pelo Dunga, o grande capitão do título de 94, a equipe tinha um estilo de jogo pragmático e também disciplinado, que contrastava com a magia e a alegria do futebol brasileiro que todos conheciam. Mas vale a gente lembrar que essa seleção aqui de 2010 foi uma das poucas que eu acho que demonstrou ali um futebol mais consistente, mano. Ganhou Copa América, Copa das Confederações. Esse trabalho do Dunga nesse ciclo ali de 2010 foi muito bom, apesar dele não ter tantas peças assim de renome, né? Tinha um Kaká, que era um diferencial, tinha um Luiz Fabiano ali na frente que fazia muito gol, tinha um Robinho 9-0 que também jogava sempre muito bem na seleção, mas que se a gente for ver grandes estrelas, a gente não tinha. O Ronaldinho jogava ainda, mas não foi. O Ronaldo tava ali já muito gordo e acabou também não indo. O Adriano acabou também não indo. Tinham bons nomes que ficaram de fora, a gente também vale lembrar. Tinha o Neymar que tava surgindo no Santos e o Dunga não quis levar. Tinha um Ganso também que ele podia ter levado. Mano, ele podia muito ter ganho essa Copa. Se não também o Felipe Melo naquele jogo contra a Holanda, a gente tinha papado contra a Espanha na final. Amavam. Tudo bem, a promessa era de que a seriedade traria o Hexa, mas a realidade foi totalmente diferente. Nas quartas de final, o Brasil enfrentou a Holanda. O início do jogo trouxe esperança com um gol de Robinho logo no início, mas a segunda metade foi um desastre. A Holanda virou o jogo com 2 gols e a equipe brasileira perdeu completamente a compostura. A imagem de Felipe Melo sendo expulso após pisar em Robin é emblemática do colapso mental que tomou conta da seleção. A derrota por 2-1 foi um golpe duro, mas a verdadeira humilhação estava por vir 4 anos depois e... cara, essa de 2010 foi no detalhe, mano. Eu não acho que teve tanta falha assim do time, foi falha individual. Felipe Melo perdeu a cabeça, ele pisou no cara, e teve a falha do Júlio César também na saída, né, num cruzamento que acho que o Sneijder faz o gol. Em casa, aqui no Brasilzão. Já essa daqui de 2014, né? A Copa do Mundo de 2014 no Brasil deveria ter sido uma celebração do futebol nacional, sabe? Um momento de redenção e de glória. A expectativa era imensa e a equipe, agora sob o comando do lendário Felipão de 2002, carregava a esperança de um país inteiro. Mas o que aconteceu nas semifinais contra a Alemanha foi algo que nenhum torcedor jamais esquecerá.
O jogo no Mineirão começou com um gol cedo dos alemães. O que se seguiu foi um colapso sem precedentes. Em um intervalo de 18 minutos, a Alemanha marcou 5 gols. O Brasil parecia mais uma equipe de amadores, desorganizada e completamente perdida. O placar final de 7-1 foi um massacre, uma humilhação histórica que ecoou pelo país e por todo o planeta. As lágrimas de Davi Luiz e a incredulidade Eu só queria dar alegria pro meu povo. de Júlio César simbolizavam o desespero e a vergonha de uma nação inteira. Para completar esse desastre, o Brasil ainda perdeu a disputa pelo terceiro lugar para a Holanda, com um placar de 3-0, terminando a Copa com 2 derrotas humilhantes consecutivas. E eu tinha esperança, rapaziada. Eu achava que o Brasil podia ganhar sim da Alemanha. Eu acredito até hoje que se o Neymar tivesse jogando, o Brasil ganharia da Alemanha, tá ligado? Ah, eu sou bobo, eu sou iludido. Esses vexames de 2010 e 2014 não foram apenas derrotas em campo, foram traumas profundos que fizeram todos se perguntarem: E eu fico pensando, né, rapaziada, será que a nossa geração, assim, ainda vai conseguir ver outra Copa no Brasil? Porque se a gente for ver, a última Copa do Brasil, no Brasil, que tinha acontecido antes dessa de 2014, foi aquela lá que teve um maracanaço lá, né, que o Brasil perde a final no Maracanã contra o Uruguai, não sei se é a Copa de 50, é isso daí? Alguma coisa assim? E aí, mano, a gente só teve agora, depois de não sei quantos anos, em 2014. Será que a gente vai ver outra Copa do Mundo no Brasil? Porque Copa do Mundo no Brasil foi muito maneiro, eu acho, de acompanhar. Eu lembro, mano, foi muito foda. Onde está o Brasil de 1970? O que aconteceu com o jogo bonito? Onde estavam a criatividade e a alegria que definiram gerações de jogadores? A sequência de fracassos deixou claro que tinha alguma coisa muito errada. A falta de planejamento, a arrogância e a complacência, além de uma administração problemática na CBF, criaram um ambiente onde o talento não era o suficiente. A nação do futebol tinha caído de joelhos, e o amor do povo pela seleção parecia cada vez menor. Depois do pesadelo de 2014, a Copa do Mundo de 2018 na Rússia trouxe uma nova onda de esperança para o Brasil. Comandada por Tite, Mano, e o que eu tava empolgado pra essa Copa do Mundo de 2018, eu acho que é a melhor fase ali da seleção brasileira nesse período aí, né? 2016, 17, 18. Com a chegada do Tite, a seleção começou a jogar muito. Coutinho, Neymar, Gabriel Jesus. Cara, nas eliminatórias tava todo mundo voando. Técnico que tinha conquistado respeito e títulos com o Corinthians, incluindo a Libertadores e o Mundial de 2012, a seleção parecia estar no caminho certo para a redenção. O plantel também era promissor, com jovens talentos emergentes como o Coutinho e estrelas experientes como o Neymar, todos prontos para apagar a memória amarga das derrotas anteriores. O Tite trouxe uma disciplina tática e uma mentalidade vencedora à equipe. Sob o seu comando, o Brasil tinha conquistado a vaga para a Copa do Mundo com autoridade, liderando as eliminatórias sul-americanas. Neymar, recuperado de uma lesão séria, era o grande nome do time, apoiado por jogadores como Felipe Coutinho, Gabriel Jesus e também o Casemiro. Mano, e era praticamente o auge do Neymar, né? Aquele comecinho dele no PSG, ele já era absurdo, mas aqui eu acho que ele já tinha começado aquela sequência de lesões que ele começaria a ter lá no PSG também. Praticamente acabar com a carreira do Neymar. Mas ele consegue se recuperar, ele chega bem pra Copa do Mundo. Se encaminhava tudo pra dar muito certo nessa Copa de 2018. A defesa, sólida e bem organizada, contava com a experiência de Thiago Silva e Miranda. O time parecia ter encontrado um equilíbrio entre talento ofensivo e muita solidez defensiva, algo que faltou muito nas campanhas anteriores. A fase de grupos foi promissora, com o Brasil mostrando um futebol consistente e muito eficiente. Após um empate difícil contra a Suíça, vieram as vitórias sobre Costa Rica e a Sérvia, garantindo a liderança do grupo. Nas oitavas de final, uma vitória convincente contra o México reafirmou a confiança da torcida. O Brasil parecia ter reencontrado seu caminho e a esperança do hexacampeonato estava viva. Mas aí veio a geração belga, a incrível geração belga. Mas o sonho começou a desmoronar nas quartas de final quando o Brasil enfrentou a Bélgica. O jogo começou mal, com um gol contra do Fernandinho logo no início. Caralho, mano, Fernandinho tava no 7-1, Fernandinho tava em 2018, meu Deus, Fernandinho. Seguido por outro gol de De Bruyne. E aqui o Cássio pegava, né, segundo muita gente, o Cássio pegava essa bola. Apesar de ter saído um gol do Renato Augusto, o Brasil não conseguiu superar a desvantagem e foi eliminado com uma derrota amarga por 2-1. Mano, e vale a gente lembrar, cara, o segundo tempo do Brasil contra a Bélgica foi uma parada surreal, o Brasil jogou muito, ainda teve um pênalti do Kompany, aquele careca maldito cabeçudo, fez um pênalti ali no Gabriel Jesus que já tinha VAR, e os caras não deram pênalti. É brincadeira isso daí? E, cara, o Courtois fazendo defesa atrás de defesa.
Mano, foi loucura esse jogo aqui. Pra falar pra vocês, o Brasil, mano, merecia muito ter passado daqui. E eu lembro que se o Brasil passa, eu acho que na próxima fase era Brasil e França. Mano, imagina que jogo absurdo que ia ser. A eliminação foi um duro golpe para a torcida brasileira, que via mais uma vez o sonho do Hexa adiado. Essa dor foi agravada pela sensação de que o time tinha potencial para ir mais longe, porém, falhou nos momentos decisivos. As críticas se voltaram para o Tite e alguns jogadores, questionando decisões táticas e a preparação mental da equipe para os jogos de alta pressão. Apesar da desilusão, Pão! Só consigo ver o Neto gritando pão! então, a campanha de 2018 foi um passo na direção certa, mostrando uma evolução em relação ao desastre que aconteceu em 2014. O Brasil tinha reconquistado um pouco do seu respeito no cenário internacional. E vale a gente lembrar que essa foi a primeira vez que um técnico que perdeu a Copa do Mundo no Brasil, né, jogando pelo Brasil, se manteve para uma próxima. O Tite perdeu em 2018, se manteve para 2022. Eu acho que foi a primeira vez na história da seleção brasileira que fizeram isso daí. E até ganharia a Copa América no ano seguinte, mas a espera pelo 6º título mundial continuava. A frustração era palpável, mas tinha uma nova determinação para corrigir os erros e voltar mais forte na próxima oportunidade. A Copa de 2022 no Catar era vista como uma grande chance de redenção do Brasil após a dolorosa eliminação em 2018. A confiança do técnico Tite ainda era forte. Sob sua liderança, a seleção tinha demonstrado consistência nas eliminatórias e também na Copa América, onde conquistou o título em 2019 e chegou na final em 2021. O elenco era um mix promissor de experiência e juventude. E era um time bom se a gente for ver, chegou né, na final em 2021. O elenco aqui, ó, de 2022. Vini Júnior, mano, 2022 já tava muito bem no Real Madrid. O Paquetá tava indo bem lá na Inglaterra. O Rafinha ainda não era o Rafinha de hoje em dia do Barcelona, mas era um cara que se destacava. Não sei se ele já tava no Barcelona em 2022, acho que ele tava chegando. O Casemiro ainda era o Casemiro do Real Madrid. Éder Militão já tava no Real Madrid. O nosso querido Danilo ainda tava aqui, né? Tinha o Thiago Silva ainda em grande forma lá no Chelsea. O Alisson, grande goleiro lá no Liverpool. Pô, mano, era uma seleção boa, né? Era um mix promissor de experiência e juventude, com Neymar como a estrela principal, cercado por jogadores como Vinícius Júnior, Rodrigo, Rafinha e Lucas Paquetá. Olha lá, ainda tinha o Rodrigo, mano. O Paquetá tava muito bem no Lyon. A gente pode questionar isso, ele ainda não tinha se transferido pro West Ham. Mano, bons nomes, velho. Tá, que tinham mostrado grande potencial nos seus clubes. A fase de grupos foi relativamente tranquila, com vitórias convincentes sobre a Sérvia e Suíça. E esse gol do Richarlison é sacanagem. Uma derrota irrelevante para o Camarões já com a classificação garantida. O Brasil parecia sólido, exibindo um futebol envolvente e uma defesa bem organizada. Nas oitavas de final, o time passou com facilidade pela Coreia do Sul, vencendo por 4-1. Nossa, todo mundo fazendo pombo, quem lembra? Até o Tite. As esperanças do hexacampeonato se renovaram. Mas o sonho começou a desmoronar nas quartas de final contra a Croácia. O Brasil abriu o placar na prorrogação com... Não, isso aqui é tortura, velho. Esse gol do Neymar, eu acho que eu nunca comemorei um gol tanto como esse daqui do Neymar pela seleção brasileira. Mano, ele arrancando, ele fazendo de... Mano, ia ser histórico. Ia entrar pra história essa atuação do Neymar se a gente passa pela Croácia. Um gol do Neymar, que igualou inclusive o recorde de Pelé como o maior artilheiro da seleção. Parecia que a classificação estava garantida, mas a Croácia empatou nos minutos finais, levando a decisão para os pênaltis. Faltava 4 minutos e esse cara aqui resolveu atacar. Esse cara aqui resolveu atacar, o nosso querido camisa 8. Ele quis atacar, rapaziada. Ganhando, ele quis atacar. Ele quis atacar. Foi um golpe gigantesco e mais uma vez o Brasil sucumbiu. O Rodrigo, a jovem promessa do Real Madrid, perdeu a sua cobrança e Marquinhos também não conseguiu converter, resultando na eliminação brasileira da Copa do Mundo de 2022. A frustração tomou conta do país. As críticas a Tite e ao elenco foram intensas. Muitos questionaram a preparação psicológica da equipe e as escolhas táticas do treinador. O Brasil mais uma vez falhou em momentos decisivos, revivendo a sensação amarga de oportunidades perdidas. A eliminação deixou um vazio. Nossa, a gente tinha o Antony na seleção brasileira também, né? As críticas ao comando de Tite aumentaram exponencialmente. Para piorar a situação, nós assistimos a Argentina, liderada pelo Messi, conquistando o título mundial. Mano, a Argentina, que antes disso, mano, no começo da Copa do Mundo, tinha simplesmente o quê? Perdido pra Arábia Saudita e os caras foram campeões do mundo, né? Campeões não, né? Campeões do mundo com o Messi, cara. Que loucura, né, velho? Foi um golpe duplo. A decepção de mais um fracasso na busca pelo Hexa e a alegria do principal rival levantando a taça do mundo.
E aqui o Messi foi consagrado, né? GOAT. O Messi finalmente conquistava seu título mundial, solidificando seu lugar na história do futebol, enquanto o Neymar e o Brasil ficavam mais uma vez na sombra do sucesso alheio. A era Tite, que começou com tanta promessa, terminou em decepção, deixando uma sensação de desamparo e uma necessidade urgente de reavaliação e reconstrução da CBF. O Brasil entrou na Copa América desse ano de 2024 com grande... Não, aqui foi vergonha máxima. Aqui, meu Deus, não dá pra reconhecer. E aqui que eu acho que ficou evidente que o trabalho do Tite na seleção brasileira não era tão ruim assim, mano. Porque olha, essa Copa América aqui de 2024 foi o maior vexame aqui da seleção, acho que de todos. Fora o 7-1, esse daqui foi uma tristeza. Grandes expectativas e um desejo de se redimir após as desilusões nas últimas Copas do Mundo. Sob a liderança de um novo técnico, Dorival Júnior, a seleção buscava resgatar a glória perdida e mostrar ao mundo que ainda era a dona das 5 estrelas no peito. Porém, o que se viu foi uma série de jogos ridículos que deixaram todos frustrados e questionando o futuro da seleção. A estreia do Brasil na Copa América contra Costa Rica foi cheia de dificuldades. Apesar desse favoritismo, a seleção não conseguiu superar a bem organizada defesa costarriquinha e terminou o jogo com um empate sem gols. E eu ainda apostei na vitória do Brasil. Meti ali, né, perdi ainda, fiquei bravo e ainda perdi um cashzinho aí, né? Vini Júnior e Rafinha tentaram criar chances, mas faltou efetividade no ataque. O time parecia desorganizado e sem conexão nenhuma, levantando dúvidas sobre a capacidade do Dorival de ser o técnico correto. No segundo jogo, a primeira vitória contundente veio contra o Paraguai, vencendo por 4-1. Vinícius Júnior foi o destaque dessa partida, mostrando um desempenho acima da média pelo que já vinha jogando. Uma das poucas vitórias, um dos poucos jogos com a camisa da seleção brasileira que o Vini Júnior conseguiu fazer alguma coisa, né? E apesar dessa vitória, é importante destacar que o Paraguai era um time fraco, com defesas abertas e muito lentas. Mas mesmo assim, o desempenho do Brasil contra o Paraguai trouxe um alívio momentâneo e que sim, todos devem comemorar. No terceiro jogo contra a Colômbia, foi ladeira abaixo total. O Brasil começou dominando a partida até sair um belíssimo gol de falta do Rafinha. E sabendo que precisava apenas do empate, a seleção colombiana botou pilha e o Brasil comprou. Não, isso daqui do Vini Júnior foi a maior burrice que ele já fez na carreira, né? Ele tava pendurado e eu acho que com 3, 6, 5 minutos do primeiro tempo, ele me consegue levar um cartão. O principal jogador do Brasil fica fora do próximo jogo que era contra o Uruguai. Cara, meu Deus, Vini, aqui você foi... Mano, merecia muitas críticas. Aproveitando da confusão que os jogadores da seleção brasileira compraram, a Colômbia empatou em 1-1 e dominou totalmente o jogo, deixando o Brasil à mercê de um jogo horrível. Com a torcida da Colômbia ainda gritando olé, né? Teve essa parada ainda. Mais medonha que aconteceu, além do pênalti, claro, em Vini Júnior, que o juiz meteu a mão na cara dura, foi o Dorival Júnior tomando decisões totalmente medíocres, como em certos momentos do jogo em que ele colocou o Vinícius Júnior de centroavante e o Rafinha na esquerda cruzando bolas para o Vinícius Júnior, mostrando Pardal Júnior. Tanto que o Dorival estava totalmente perdido com o time desorganizado e sem direção. Depois de ver a enorme besteira que fez, Dorival tirou o lateral esquerdo, o Wendel, e só colocou o Endrick aos 40 minutos do segundo tempo. Eu acho que esse é o grande questionamento desse trabalho do Dorival, né? O Endrick que, cara, contra a Inglaterra no primeiro jogo entrou e fez gol, contra a Espanha no Santiago Bernabéu entrou e fez gol, contra o México no amistoso pré-Copa América ele entrou e também fez gol, e depois ele só ficou reserva. Entrando no finalzinho ali, vamos ver se ele decide. Ele nunca teve essa moral com o Dorival Júnior, mesmo nos 3 primeiros jogos do Dorival, o Endrick decidindo, mano. Quando o jogo já estava completamente perdido. A seleção que ficou lançando bola de um lado para o outro e recuando para o goleiro, viu finalmente o juiz terminar o jogo. Sinceramente, esse foi um dos piores e mais vergonhosos jogos da seleção brasileira dos últimos 20 E ainda tinha o Neymar assistindo puto da vida, né? Eu lembro que nesse jogo ainda, tem algum jogo aqui, que o Dorival tira o Vinícius Júnior e o Neymar lá de cima. Mano, ele tirou o Vinícius Júnior? Como assim ele tirou o Vinícius Júnior? Mas o Vinícius Júnior tava muito mal no jogo, né, rapaziada? Eu acho que ele tinha que ter tirado até mesmo. anos. Mesmo sendo classificado para as quartas de final, a seleção não conseguiu parar de envergonhar os torcedores. O jogo contra o Uruguai foi bem apático, com o Dorival cometendo os mesmos erros do jogo passado e indo mais além. Os 90 minutos terminaram empatados e, como não tinha prorrogação, foi direto para os pênaltis. A cena mais marcante desse espetáculo aconteceu antes da disputa dos pênaltis.
Enquanto Bielsa estava de um lado do campo selecionando seus melhores jogadores para as cobranças de pênalti, do outro lado estava Dorival Júnior. Mano, essa daqui é a cena mais hilária de um técnico, velho. Onde foi claramente ignorado, igual uma criança na rodinha de amigos da escola, tentando conversar Dorival com seus jogadores. Posso falar alguma coisa aqui? E escolher quem iria comer. Mano, essa cena aqui é surreal, rapaziada. Começar batendo o primeiro pênalti. E essa era a receita do bolo não só para o fracasso dos últimos 18 anos, mas como também daquele mesmo dia. Éder Militão, que não bate pênaltis nem nos treinos do Real Madrid, foi o primeiro nas cobranças e claro, ele errou. Quem diria, né? A próxima bola fora veio de um jogador chamado Douglas Luiz. Enquanto isso, o Uruguai, que teve seus melhores batedores escolhidos a dedo por Bielsa, comemorava o último gol de Manuel Ugarte, se classificando para a semifinal contra a Colômbia. E como se um raio não caísse duas vezes no mesmo lugar, vimos de novo da TV de nossa casa a Argentina levantar mais um caneco e comemorar muito. À medida que a Copa América termina com a Argentina campeã, as esperanças de um resgate glorioso parecem cada vez mais distantes. A falta de coesão tática e as decisões erráticas do técnico Dorival Júnior têm sido alvo de críticas. Benja, não tem mais como Dorival ser técnico da seleção. O Galvão vê o pior Brasil da história. Patético. Mauro César detona Dorival fora da rodinha antes dos pênaltis. Dorival minúsculo e o pior meio-campo da história. Críticas severas. O desempenho apático de jogadores chaves e a incapacidade de se adaptar às adversidades são sinais de uma crise mais profunda na seleção brasileira. A derrota para a Colômbia, em particular, destaca um problema sistêmico que precisa ser resolvido urgentemente. Esse mesmo problema anteriormente era chamado por toda a mídia de Neymar Júnior dependência. Será mesmo? A seleção brasileira, que outrora foi sinônimo de futebol arte e vitórias gloriosas, agora se encontra em uma encruzilhada. A Copa América de 2024, que deveria ser um trampolim direto para ressurgimento, tem se mostrado um palco de decepções contínuas. O futuro imediato parece incerto, e a necessidade de uma reavaliação estratégica é mais urgente do que nunca. Os poucos torcedores que ainda mantêm a chama da esperança acesa aguardam ansiosamente por uma reviravolta que devolva ao Brasil o antigo status de gigante do futebol mundial. E enquanto isso, do outro lado da torcida, cria-se uma forte corrente de pensamento. A seleção brasileira está morta e nunca mais levantará uma taça do mundo. Sendo bem sincero, rapaziada, baita vídeo aqui, ó, né, Futdocs, 20k de like, hein, tá voando o nosso queridão aqui. Eu vou falar pra vocês, rapaziada, é uma parada muito chata, porque realmente a gente não tem muita expectativa de que a seleção brasileira vai conseguir fazer alguma coisa num curto, médio ou longo espaço de tempo. Eu não vejo a seleção brasileira conseguindo ir bem numa Copa do Mundo, chegando longe numa semifinal, batendo uma final, quem sabe. Já seria muito bom, mano, a gente ver uma seleção brasileira disputando de novo uma final de Copa do Mundo. E final, jogo único, talvez, né, consiga papar ali uma vitória, dependendo do adversário. Mas eu não sei, cara, eu acho que não temos peças, não temos treinador, é muito difícil. O time da seleção brasileira, ele não é um time. A gente até tem bons nomes. Pô, se a gente for ver, a gente tem Rodrigo e Vini Júnior que jogam no Real Madrid, tem o Endrick, que é um reserva do Real Madrid. O meio-campo ali, eu acho que definitivamente é a peça mais frágil desse time do Brasil, mas a parte defensiva é até que boa. Tem o Gabriel Magalhães, que joga muito no Arsenal, tem o Éder Militão, que é muito brabo no Real Madrid, tem o Alisson, que querendo ou não, gostando ou não, é um dos melhores goleiros do mundo. As laterais são sim o ponto frágil, tanto a direita quanto a esquerda, mas a gente tem aqui Ian Couto, né, que é um moleque aí que a gente vê que é muito promissor, mas de resto a gente vê, cara, falta peças. Quando a gente para pra pensar assim em soluções, Paquetá, Bruno Guimarães pra volante, tem o Gerson que joga muito, mas joga aqui no Brasil, não jogou tanto assim lá na Europa. É foda, rapaziada, a gente ainda vai depender muito do Neymar, e o Neymar, depois dessa lesão, a gente fica se perguntando como que ele vai voltar. Ele vai se preparar para uma Copa de 2026, jogando lá na Arábia Saudita, no Al Hilal, onde o enfrentamento é muito baixo. Cara, é difícil a gente criar expectativas para a seleção brasileira para essa Copa, principalmente de 2026, disputando com um técnico que é o Dorival Júnior, que também a gente não leva muita confiança. Tem o Estevão aí, que é mais um moleque que tá surgindo, que pode ser muito brabo, mas que a gente também não sabe, né? O Dorival não coloca o moleque ali faltando 4, 5 minutos para acabar e
deixa por isso mesmo. O moleque é um diferencial absurdo jogando aqui no Brasil, é tipo o nosso Lamine Yamal brasileiro aqui, tá ligado? Mas não joga de jeito nenhum. O Endrick também, que era uma promessa absurda, quando foi lá pro Real Madrid, não tá jogando e já não é mais convocado com frequência assim pra seleção brasileira. A gente tem que ver como é que vai ser efetivamente o caminhar da seleção brasileira, porque, mano, não parece trilhar um bom caminho, um caminho de sucesso pra gente comemorar novamente um título de Copa do Mundo. Bom, rapaziada, agora eu quero saber de vocês, deixem aí nos comentários qual a expectativa de vocês pra seleção brasileira, o que vocês acharam aqui do vídeo do FutDoc, achei absurdo, uma qualidade insana, já deixei o like e o link oficial do vídeo vai estar aqui na descrição, se vocês quiserem prestigiar lá o canal do cara, fiquem à vontade, rapaziada. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram, deixem um like, se inscrevam aqui no canal, deixem aí seus comentários que eu vou estar dando like, assim que der também vou estar respondendo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, e valeu, e até o próximo!